amor. Caminhamos sempre procurando aquilo que Jesus sempre fala, para buscar a nossa perfeição. E para isso precisa ter muita perseverança, muita vontade e deixar a indolência, a preguiça do lado de lá, porque senão a gente não consegue nada. E há muitos que acham que tem a vida inteira pela frente, mas nós não temos, gente. Ninguém sabe realmente a hora que o nosso Pai vai nos chamar. Há pessoas que quando pensam em melhorar e seguir o que era para ter seguido, não deu tempo. E depois fica no maior sofrimento no mundo espiritual, de arrependimento, ou então de remorso. Então, para evitar tudo isso, vamos marchar sempre em frente. E Jesus, como já foi falado, que nós estamos falando sobre Jesus de Nazaré e Maria de Magdala. Então, ele, como espírito muito iluminado, ele já tinha ideia que já conhecia em outras vidas, né, as vidas pretéritas. E antes dele reencarnar, ele já havia trocado ideias com o espírito dela, lógico, antes dela reencarnar. Porque é como a gente, nós todos, gente, antes da gente vir, né, reencarnar, vir ao mundo físico, a gente sempre conversa, troca ideias antes de vir, né? Principalmente com pessoas que são entes queridos de outra vida, amigos verdadeiros. Então a gente fala, olha, por favor, não me abandone, me ajude, me dê uma intuição, fale comigo, né? Principalmente se eu não estiver vencendo, não estiver conseguindo. Então, Jesus deve ter conversado com os apóstolos, com os amigos, com Maria, com José, que foi o pai dele, e assim por diante. Então, realmente, ele havia trocado ideias com ela, sendo no mundo espiritual, ainda no mundo espiritual, antes de ingressar nos fluidos do orbe físico, prometendo convocá-la no momento oportuno e ajudá-la na sua tarefa, adstrita ao cristianismo. Porque vocês lembram que eu falei que quando houve aquela terrível acontecimento lá na Atlântida, que ele morreu como um Túlio, antes dele perder os sentidos, ele olhou e falou, eu te perdoo. E depois que ele desencarnou, aí ela passou muitos reveses, muitos sofrimentos antes de desencarnar. E quando ela passou para a vida espiritual, sempre que ele a via, ele falava, eu perdoo-te, eu vou te ajudar, né? E aí, na Palestina, ela volta como Maria de Magdala e ele como Jesus. E eis que eles se encontram novamente, né? E Jesus fazendo aquilo que ele falou, que ele ia ajudá-la, como ele foi, que ele fez agora, na Palestina. Em consequência, o comando das trevas sentiu-se completamente decepcionado e desarmado na sua pertinácia de ferir o evento cristão, após verificar o fracasso
do seu programa perturbador e confundiram o afeto puro entre Jesus e Madalena, o qual ainda deu mais força espiritual ao fundamento sadio do cristianismo. Agora vamos falar um pouco do genitor de Jesus, que era José, o carpinteiro, que a Igreja Católica também tem o dia de São José, e fala muito sobre ele, fala sobre Maria, José e Jesus, na tríade, e muitos poucos falam ou sabem alguma coisa a respeito dele. E graças a Ramatiz a gente ficou mais ou menos sabendo o tipo de homem que ele foi, como pai, como esposo, né? Lá na Galileia, como que ele vivia, né? Porque se ele foi escolhido, como a Virgem Maria, ele realmente tinha então uma qualidade muito boa, um espírito elevado. José não opôs a qualquer obstáculo ao ministério messiânico do seu filho, nem mesmo ao ideal de qualquer outro filho, embora fosse algo despótico no tocante à disciplina e à moral da família. Em seus últimos dias, graças à incessante inspiração do alto, ele chegou a compreender que Jesus era realmente criatura de estirpe superior e ninguém jamais poderia desviá-lo do rumo heróico e redentor. Então, ele ficou vendo o tipo de filho que ele teve, que ele estava tendo, né? E José também amava o próximo e sentia-se feliz em servir ao Senhor em qualquer empreitada espiritual. No entanto, sob a força emotiva do amor paterno, ele sofria, gente, ao verificar que Jesus era um moço que abandonou tudo no mundo. Não é que ele largou tudo. Ele tinha uma missão muito grande a cumprir. Então não se mistura com a missão dele com as coisas, com as problemáticas da casa, da região, do povo, né? E Jesus procurou no máximo se ficar junto com eles, com as pessoas, com seus parentes, né? Embora ele não fosse aceito por muita gente. José, no final de sua existência, devido à sua avançada sensibilidade espiritual, apercebeu-se de Jesus que Jesus era realmente um ser superior e que ele, como parte também da obra messiânica, ele também fazia parte dessa obra messiânica, não só como pai, como também ele foi escolhido para representar a família que Jesus iria ter. Então aí que ele caiu em si, né? Que não era à toa. E ele também era médio, José. Tanto é que ele teve evidência, né? Que quando estavam matando as criancinhas, ele teve evidência dele e da a Virgem Maria, fugirem daquele local. Então eles estavam sempre ao torno deles, todas as providências tomadas para não atrapalhar a obra de Jesus, para não cair por terra, né? José mantinha-se
silencioso, indeciso, pois receava magoar o filho. Mas que alimentos em tua alma que te fez diferente dos mais jovens? Perguntou a Jesus. O que se passava na alma dele? Porque ele não tinha só Jesus como filho, gente. Ele tinha, olha, só da primeira esposa dele ele já tinha 5. Mais com Jesus e mais que nasceram depois. Então ele observava, né? Como eram outros filhos. É lógico que nenhum filho é igual ao outro, mas ele notava uma diferença de Jesus em relação aos jovens daquela época. Vivo somente o anseio de clarear o caminho dessa pobre humanidade que está mergulhada num charco de misérias e que são a sua própria infelicidade.